Olá, pessoal! Começando oficialmente a nossa aula de hoje e eu vou compartilhar com vocês a apresentação para a gente dar início à aula. O tema da nossa aula é a estrutura das palavras. As palavras, elas são formadas pelos morfemas. Todas as palavras, né, na língua portuguesa, elas possuem elementos, né, elementos que a constituem. E os elementos que a constituem nós chamamos de morfema. Então, o que são morfemas? Morfemas são as unidades mínimas de significação. E na língua portuguesa, nós temos os seguintes morfemas: o radical, os afixos, a vogal temática e as desinências. O primeiro morfema que nós vamos ver hoje é o radical, que é o morfema que contém o significado da palavra. Para achar o radical, é necessário retirar os elementos secundários desta palavra. Temos aí vários exemplos, e nesses exemplos está destacado o radical dessas palavras. Você pode anotar no seu caderno e isso vai servir como material de estudo para você, né? Porque a partir desses exemplos, você também vai poder observar outras palavras e ter como modelo para poder observar, né, qual é o radical dessas palavras. A gente precisa destacar que certas palavras elas só possuem o radical, que, por exemplo, a palavra fé. Não existe nenhum outro morfema, né, se junta essa palavra. Então, nós temos a palavra fé, mar, sol, ar, que são morfemas que só possuem o radical. Os afixos são os morfemas que são acrescentados antes ou depois do radical, e eles têm o poder de modificar a palavra. Caso o afixo seja inserido antes do radical, ou seja, ele seja colocado antes do radical, ele será chamado de prefixo. E caso ele seja posto após o radical, nós vamos chamá-lo de sufixo. Nós temos 3 exemplos no nosso quadro de palavras que ao seu radical foram inseridos prefixos e sufixos. É o caso de empobrecer. Nós temos o prefixo em e o sufixo ser. Na palavra internacional, nós temos o prefixo inter e o sufixo ao. E a palavra imperdoável, nós temos o prefixo in e o sufixo vel. A vogal temática é um outro morfema que aparece logo após o radical. A vogal temática, quando ela se une ao radical, ela forma essa junção do radical com a vogal temática, vai dar o tema, né? Aí nós vamos ter como resultado o tema da palavra. É o caso de canta, que nós temos o radical até o T, e o A como vogal temática. Vende, que nós temos o vende até o D, e o E, vogal temática. E adere, que nós temos até o R, o radical e o I como vogal temática. E as vogais temáticas, elas podem ser verbais ou nominais. No caso das vogais temáticas verbais, elas vão indicar a conjugação do verbo. Se o verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação. No caso, os verbos de primeira conjugação possuem a vogal temática A. Os verbos de segunda conjugação possuem a vogal temática E. E os verbos de terceira conjugação possuem a vogal temática I. No nosso exemplo, nós temos como primeira conjugação o verbo andar. E na flexão andamos, nós ainda observamos a presença da vogal temática A. O segundo exemplo é bater, né? A presença da vogal
E, vogal temática E, indicando a segunda conjugação do verbo. E na terceira conjugação, nós temos a vogal temática I, no verbo partir, né? Na sua flexão, indicando a terceira conjugação. As vogais temáticas nominais, elas são representadas pelas vogais A, E e O. E aí nós temos os exemplos dessas vogais, das palavras, né, em que aparecem as vogais temáticas nominais. Porque elas não aparecem em nomes e não em verbos. E nós temos, por fim, o morfema das desinências. As desinências são morfemas inseridos no final da palavra e que indicam a flexão dos nomes e dos verbos. As desinências, elas se dividem em desinências nominais e desinências verbais. A desinência nominal, ela indica as flexões. Então, ela indica se essa palavra tem um gênero masculino ou feminino, e ela indica também se essa palavra está no singular ou no plural. Na desinência nominal de gênero, por exemplo, nós temos a palavra menino, a qual aparece a vogal O como desinência, indicando que essa palavra é de gênero masculino. No caso da desinência nominal de número, nós temos a palavra garotas, que que tem a desinência nominal de gênero A e também a desinência número singular e a desinência nominal de número, que é o S, né, indicando, né, que essa palavra está no plural. Caso, né, não houvesse a ausência do S, nós teríamos, né, uma palavra no singular. E as desinências verbais, que indicam as flexões do verbo, ou seja, a desinência número pessoal indica se o verbo indica a pessoa e o número do verbo. E a desinência modo temporal, ela indica o modo e o tempo deste verbo. No caso da desinência número pessoal, nós temos o exemplo aí, eu coloquei o exemplo amo. O ele é uma desinência que indica que este verbo ele está na primeira pessoa do singular, ou seja, eu amo. Então, o eu é a primeira pessoa do singular, que no caso aí é do presente do indicativo. E na desinência modo temporal, o exemplo que eu trouxe é amava. Essa desinência vá é uma desinência que marca o pretérito imperfeito do indicativo. Então, os verbos de primeira conjugação, eles são marcados no pretérito do imperfeito do indicativo pela desinência vá. Por isso, né, por conta dessa desinência modo temporal, que é uma desinência verbal, eu sei que esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Né? O indicativo é o modo deste verbo. E, com observação, eu trouxe que as vogais e consoantes de ligação elas não são morfemas. Então, entre algumas palavras, irão aparecer alguma vogal ou alguma consoante para fazer a ligação entre o radical e um sufixo. E é uma palavra, é uma consoante ou uma vogal que vai aparecer para facilitar, né, a pronúncia ou ligar morfemas. Por exemplo, a palavra rodovia, né? Nós temos o radical rode e via, e entre eles aparece a vogal O, né, para fazer a ligação, né, desses dois morfemas. Na palavra inseticida,
nós temos insete, que é o radical, e sida, que é o sufixo. E entre elas apareceu a vogal de ligação I. No caso de chaleira, nós temos o radical chá e o sufixo eira, e entre eles apareceu a consoante L, né, fazendo essa ligação, né? Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre os morfemas que constituem, né, que formam as palavras. O primeiro, nós vimos, é o radical, né, que o radical é aquele morfema que dá significado à palavra, é a origem da palavra. Depois nós vimos os afixos, que são morfemas que são inseridos antes do radical ou após o radical. E eles, né, se inserido antes do radical, ele vai se chamar prefixo, se inserido após o radical, ele vai se chamar sufixo. Depois nós vimos as vogais temáticas. Né? As vogais temáticas unidas ao radical, elas vão formar o tema, e as vogais temáticas, elas podem ser verbais ou nominais. As vogais temáticas verbais, elas vão indicar se o verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação. E as vogais a vogal temática nominal, elas são representadas pela vogal A, E e U. As vogais temáticas verbais são representadas pelas vogais A, E e I, ok? E, por fim, nós vimos as desinências. Eu vou voltar aqui nas desinências para a gente fazer, recapitular, né? E as desinências que se dividem em desinências nominal, que indica a flexão das palavras, se a palavra é masculino ou feminino, seria que é a flexão, a desinência nominal de gênero, ou se o número da palavra, se ela está no singular ou no plural, a desinência nominal de número. E a desinência verbal, que indica as flexões do verbo. Nós temos na desinência verbal a desinência número pessoal e a desinência modo temporal. Por fim, nós vimos, né, que existem vogais e consoantes que não são morfemas, mas que fazem a ligação de alguns morfemas, né, com o objetivo de facilitar a pronúncia, né, e ligar os morfemas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.